Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e hoje nós vamos trabalhar o último parágrafo do texto. Então, para o conteúdo de hoje, nós vamos estudar a estrutura da redação dissertativa argumentativa, o parágrafo de intervenção, vamos observar a redação nota 1000 no que se refere a esse parágrafo e rememorar a competência que vai analisar justamente esse parágrafo final do texto. Os objetivos da aula de hoje é rememorar brevemente a estrutura do texto, entender quais as opções de intervenção e de que forma ela pode ser feita e perceber essa estrutura em uma redação que tirou nota máxima. Então, para iniciar, eu vou falar um pouco daqueles agentes que podem ser utilizados no texto para fazer a intervenção. Então, a intervenção é o parágrafo do texto em que eu vou tratar de como eu posso concluir ou eu posso intervir no problema que eu tratei ao longo do desenvolvimento. Quando vamos produzir o texto, nós mencionamos ao longo do texto o porquê daquele problema acontecer, seja qual problema for ou seja qual tema for. Então, por exemplo, se vamos fazer um texto que é relativo à violência, então ao longo do texto eu vou colocar o porquê que essa violência acontece. Eu posso usar, por exemplo, como argumento, que é porque as pessoas são menos escolarizadas e têm que recorrer à violência como forma de sobreviver, ou porque as pessoas foram educadas dessa forma. Então, isso são causas para possíveis tipos de violência. E quando eu vou fazer meu parágrafo de intervenção, eu vou observar que partes da sociedade podem interferir nisso. Então, eu chamo de gomifes. E esses gomifes é uma forma de organização para que eu consiga memorizar. Então, dentre os agentes que eu posso usar no meu texto para dizer que ele vai solucionar esse problema, é o governo, as ONGs, a mídia, a iniciativa privada, ou o indivíduo, a família, a escola ou a sociedade. Então, esses são os gomifes. E eu posso usá-los no meu texto para que para que ele intervenha na situação. Então, como eu posso usar o governo, por exemplo? Observe que eu colocar apenas governo fica de uma maneira um pouco vaga, então eu posso direcionar um pouco mais. E aí é importante lembrar que o governo existe as suas divisões com suas respectivas funções. Por exemplo, o poder legislativo no governo é responsável por criar e regulamentar as leis. O poder executivo é responsável por administrar o Estado e o poder judiciário é responsável por aplicar as leis, interpretando e julgando a partir dessas mesmas leis. Então, quando eu for falar de um problema, eu posso dizer que o governo vai interferir e eu posso também direcionar para que esferas é que ocorrerá essa atuação. Da mesma maneira, as ONGs. Antes de falar aqui das ONGs, é importante saber que as ONGs, elas não têm, são organizações não governamentais, ou seja, que não têm vínculo com o Estado. E essas ONGs, elas também trabalham agindo em alguma situação, em algum problema que é recorrente na sociedade. E eu tenho aqui a definição. As ONGs não possuem vínculo com o Estado, mas atuam em diferentes áreas, como saúde, educação, meio ambiente, entre outros. E aqui eu tenho um exemplo, como a SOS Mata Atlântica, a Fundação Abrinq e dentre outras. A mídia, como nós estamos num momento em que a tecnologia é muito presente, é muito utilizada, você também pode usar no seu texto as mídias sociais para que interfiram naquele problema que foi mencionado. Então, com esses mecanismos midiáticos, você pode criar diversas estratégias relacionadas à campanha. Sabemos que hoje as campanhas elas acontecem muito por meio de redes sociais, que são utilizadas por meio da TV, rádio, em propagandas nas próprias páginas como Instagram, Facebook. E essas ferramentas servem para divulgar, para conscientizar a população, para levar informação, e isso pode ser usado também no seu texto. A iniciativa privada
também pode ser utilizado, certo? Uma atitude interessante a ser destacada pode ser a parceria entre órgãos públicos e instituições privadas para solucionar problemas coletivos. Então, uma sugestão é que essa parceria ocorra de forma colaborativa. Isso pode acontecer por meio da diminuição de impostos de uma empresa privada para que ela faça algo direcionado para aquele problema que está presente na sociedade. A família também pode interferir, apesar de ser um pouco polêmico, mas pode ser utilizado como provedor de construções éticas, sociais e emocionais nos indivíduos. Então, aqui eu posso usar a família para falar mesmo que ela é responsável por essa construção do caráter do indivíduo. Então, eu posso me referir a isso no meu texto. E a escola é importantíssimo porque é na escola que são repassados alguns saberes, alguns conhecimentos, e eu posso me utilizar tanto escola como universidade para solucionar o problema, principalmente em situações em que há uma necessidade muito grande de conscientização desde muito cedo. Então, para eu mencionar a escola, eu posso me utilizar do governo federal, que é ele quem regulamenta as universidades, por exemplo. Eu posso me utilizar do governo estadual, que está responsável pelo ensino médio, e posso também utilizar o governo municipal, porque ele é quem oferta o ensino fundamental. Então, se eu estou tratando de um problema que ele naturalmente já é abordado nas escolas, eu posso utilizar a escola como um dos órgãos para solucionar esse problema. E a sociedade, obviamente. Então, com base nas manifestações sociais, você pode citar exemplos de revoluções de contextos indesejáveis e criar, a partir disso, formas de linkar, ou seja, de ligar com sua proposta, colocando esse agente como promotor de discussões e mobilizador de mudanças. Lembrem que, ao longo da história, muitas das mudanças que aconteceram se deram por revoluções, e essas revoluções elas eram feitas pelas sociedades. Obviamente, haviam aquelas pessoas que estavam vinculadas a alguns órgãos que estavam à frente dos movimentos, mas a sociedade em si tem esse poder de conseguir fazer transformações. Aqui eu tenho a competência 5, falando um pouco dela, que é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Vejam que a competência 5 do texto vai estar justamente relacionado a essa conclusão. Então, a competência 5, em que eu vou atribuir nota, vai estar estritamente relacionada a como eu faço a minha intervenção no meu texto. E eu vou analisar nessa intervenção, nessa conclusão do meu texto, se o autor consegue colocar a ação, ou seja, o que será feito para resolver o problema, o agente, ou seja, quem é que vai resolver o problema, todos esses pontos que eu mencionei anteriormente, que pode ser sociedade, o indivíduo, efeito, isso também precisa aparecer no parágrafo, eu preciso dizer qual será o resultado obtido daquela ação e de que forma isso vai acontecer, eu preciso dizer como que isso acontece e preciso também fazer um detalhamento da minha intervenção. Então, aqui eu tenho um exemplo de como esses pontos que eu mencionei aparecem no meu texto. Esse parágrafo aqui se refere ao tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, essa redação é sobre isso. E aqui eu trouxe apenas o parágrafo de conclusão, ou seja, o parágrafo de intervenção, que é o que é cobrado na redação na competência 5. Então, cada parte do parágrafo está de uma cor diferente para poder para vocês verem melhor como que está distribuído dentro do parágrafo cada ponto que precisa aparecer. Então, iniciei aqui meu parágrafo. Desse modo, é imprescindível democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Aqui eu estou falando que esse problema precisa ser resolvido. Para isso, cabe às prefeituras. Então, observem que aqui eu estou mencionando o agente. Isso aqui é quem? Quem vai resolver? As prefeituras. E eu tenho aqui embaixo, na segunda frase,
o Ministério da Cidadania, ou seja, isso aqui também faz parte do governo. Então, vejam que aqui eu coloquei quem vai resolver. O que será feito por cada um desses órgãos que eu mencionei? Disponibilizar a experiência cinematográfica à população urbana menos privilegiadas. Então, a prefeitura vai fazer isso. E aqui eu tenho o quê? Vejam que está na mesma cor. Na segunda frase, eu tenho dizendo que o Ministério da Cidadania deve promover a visibilidade dos centros culturais nas redes sociais. Então, vejam que aqui está dizendo o que será feito. E observem isso aqui. Promover a visibilidade dos centros culturais nas redes sociais. Então, observem como a questão da mídia que eu mencionei anteriormente já aparece aqui. E aqui eu tenho continuando. Como é que isso será feito? Vejam que aqui está destacado em verde, por meio de eventos de exibição em áreas periféricas. Que efeito essa minha ação vai trazer? Com o intuito de evitar o processo de elitização cultural em virtude de disparidades socioeconômicas. E aqui eu tenho em roxo o detalhamento que aparece em ambas as frases. Então, percebam que, por exemplo, nessa minha segunda frase não aparece a cor verde. Não há o como nessa minha frase. Então, prestem atenção. Para eu fazer a minha intervenção, não é necessário que eu faça duas frases e que nessas duas frases eu tenha cada um dos pontos que é necessário ter em todo o parágrafo. Não é assim. Nesse meu parágrafo inteiro, eu preciso que ele tenha quem vai resolver, o que vai fazer, como vai fazer, o efeito e o detalhamento. Eu preciso ter esses 5 pontos aqui. E eu não preciso que cada um desses pontos apareçam 2 vezes. Eu só preciso que cada ponto desse apareça uma vez no meu parágrafo e essa minha intervenção ela já vai ser considerada completa. Então, quando eu vou fazer o texto, é que eu faço desenvolvimento. Em cada desenvolvimento, eu coloco uma causa. Na minha intervenção, eu não preciso fazer frases em que nessa frase apareça todos esses pontos 2 vezes. Eu tenho 2 causas, mas eu não preciso fazer das 2 causas todos esses pontos. Eu preciso fazer de uma, por exemplo, e o que eu vou precisar de forma geral é que no parágrafo todo apareça uma vez cada ponto desse. Mas eu não preciso das 2 causas que apareça todos esses pontos. Eu preciso que esses pontos apareçam apenas uma vez. E para isso minha intervenção já estará completa. Então, isso foi o previsto para a nossa aula de hoje e até o nosso próximo encontro.